Boa tarde a todas, a todos, os que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde aos meus colegas aqui na plenária e os que estão online também. Eu venho hoje, aqui nessa plenária, fazer um apelo aos nobres colegas vereadores para que a gente se atente ao compromisso que todos nós assumimos durante o processo eleitoral. Durante o processo eleitoral, todos nós assumimos um compromisso com a sociedade, de cumprir as funções legítimas de um vereador e de uma vereadora dentro dessa casa. No sistema democrático, há contrapesos e medidas. Não existe apenas um sistema. Existem vários sistemas para que eles possam, um ao outro, colaborar, obviamente, mas que possam também fazer a função de fiscalização. Quando a gente diz aos nossos eleitores, quando a gente diz aos munícipes que a gente vai fiscalizar, que a gente vai fazer as discussões, a gente não está sendo honesto se a gente vem aqui, recebe um projeto às 10 horas da noite no dia anterior, um projeto, por exemplo, falando de 8 bilhões de reais para o Executivo, em empréstimos, e no dia seguinte a gente vota esse projeto junto com vários outros projetos, sem fazer a devida discussão correta. Isso não é honesto com as pessoas que nos elegeram. Isso não é honesto com as pessoas que não estão esperando o posicionamento apenas da nossa bancada, da nossa liderança ou os acordos que são feitos dentro dessa casa. Isso não é honesto com cada um dos munícipes que foram lá e colocaram o voto, colocaram a esperança que eles tinham em cada um dos vereadores dessa casa. Aliás, esperança essa que cada vez menos a gente vê na população quando a gente fala do sistema democrático, quando a gente fala do parlamento. Cada vez mais as pessoas desconfiam, cada vez mais as pessoas desacreditam. Olha essa casa, olha os discursos que são feitos nessa casa. Agora a gente precisa voltar para a população, a gente precisa voltar para mães e falar para elas que elas precisam aceitar o bullying que os filhos delas enfrentam na escola. Inclusive, a gente precisa falar para as pessoas que bullying, racismo, homofobia, é tudo a mesma coisa e nenhuma delas tem importância. Olha as coisas que a gente fala nessa casa. Olha os projetos que a gente aprova nessa casa. Olha o quanto a gente aprova projetos que, na verdade, excluem as pessoas. O quanto a gente fica aqui discursando sobre projetos que não vão atender a maioria da população. O quanto a gente se furta de fazer debates fundamentalmente importantes. A gente não está debatendo aqui nessa casa que a maioria das pessoas vacinadas durante a pandemia de Covid-19 não são as pessoas que moram nas regiões onde estão morrendo mais pessoas. A gente não está debatendo que a maioria das vacinas não foram para os lugares onde as pessoas têm maior número de contaminação. A gente não está debatendo o quanto o sistema de saúde nessa cidade, depois que aos poucos foram abrindo novamente o comércio, foram abrindo os serviços, o quanto o sistema de saúde nessa cidade está absolutamente sucateado. O quanto os profissionais de saúde estão com dificuldade de atender as pessoas nos seus territórios. Hoje, nessa casa, infelizmente, como vários outros colegas já colocaram aqui, desculpa se vocês não estão me ouvindo em casa, mas infelizmente tem muito barulho na plenária. Os vereadores não estão... A gente sequer consegue fazer um debate legítimo na plenária, nessa casa. Sequer consegue fazer o debate com os colegas que estão na plenária dessa casa. No meio de uma pandemia. Aliás, segundo o próprio regimento que nós votamos aqui, não deveríamos nem estar aqui dentro dessa plenária. Mas, infelizmente, muitos vereadores acham que teriam que voltar, mesmo antes do prazo, e obrigam todos os outros vereadores voltaram, porque a gente tem cerceado a nossa possibilidade de legislar quando está no online e quando essa casa está cheia na plenária. Olha o quanto a gente está levando e como a gente está levando a maior casa legislativa da América Latina. É esse tipo de política que a gente se comprometeu a fazer durante as eleições. É esse tipo de política que a gente quer entregar para os nossos eleitores. Como já foi falado aqui por outros vereadores, essa casa não é puxadinho, não é pastelaria, não é padaria. Essa casa aqui devia se privar a fazer a tarefa que nós somos obrigados constitucionalmente a fazer,
que é defender os interesses dos munícipes e fiscalizar o trabalho do Executivo. Porque fiscalizar o trabalho do Executivo, fazer as discussões importantes, não é obstruir. Não é fazer com que os projetos dos vereadores sejam votados. Aliás, a gente vem aqui dizer na plenária que a gente não está conseguindo votar os projetos dos vereadores porque a oposição resolveu fazer obstrução. Não é verdade. Há vários projetos de vereadores absolutamente possíveis de serem votados, mas, infelizmente, a Casa não pauta os projetos dos vereadores a serem votados. Essa Casa tem muita facilidade de votar os projetos do Executivo. Parece que estão seguindo as normas lá do Ricardo Salles de passar a boiada. Passa a boiada do Executivo. Mas agora, quando a oposição, ou não só, porque essa discussão não está sendo feita só pela oposição, quando os vereadores dessa Casa questionam, aí parece que é a gente que não quer fazer o nosso trabalho. Parece que são esses vereadores que não querem discutir os projetos importantes, que estão aqui na Casa, que estão em pauta, que podem ser colocados em pauta para ser votado. Não é a oposição que define quais são os projetos que vão ser colocados em pauta para ser votados. Pela e conclusão, mesmo assim, vereadora. Já estou concluindo, presidente. E mesmo assim, a gente não consegue fazer a aprovação dos projetos dos vereadores que estão nessa Casa. Então, o problema não está na oposição, nos questionamentos que a oposição faz, ou que outros vereadores, inclusive da base, estão fazendo, mas no método. Os vereadores dessa Casa não conseguem acessar um cronograma de votação. Tal tamanho desrespeito, tenho certeza que nunca aconteceu nessa Casa. E se a gente permitir que esse desrespeito continue acontecendo, ele vai continuar acontecendo durante os 4 anos. E a resposta que vocês vão ter que dar é para os seus eleitores, daqui a 4 anos, sobre o trabalho que foi feito ou não foi feito dentro dessa Casa. Obrigada.